Olá, está começando o primeiro Mesa Redonda, Tá junto com o gravando. Ricardo. Eu sou o Guilherme e hoje vamos falar sobre o jogo São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou de 3-0 do São Paulo nesta última quinta-feira, mas houve uma polêmica, que foi o primeiro gol do São Paulo que poderia ter mudado a história do jogo. Mas antes disso, vamos falar sobre o desempenho das duas equipes, o que os técnicos fizeram. Então hoje estou aqui com o Ricardo Vilela para falar sobre o jogo. E aí, Ricardo, o que você achou do Atlético Mineiro no jogo? Eu achei o seguinte, o Atlético, ele jogou, o São Paulo Atlético tem a mesma proposta, a posse de bola, um estilo ofensivo. Então, em teoria, na minha opinião, foi um dos melhores jogos assim do campeonato. Mesmo sendo 3-0, foi um dos jogos mais interessantes da rodada, Sim, devido foi. ao estilo das duas equipes. Sim, foi muito assim, vamos dizer, pelo menos no primeiro tempo foi bem equilibrado para os dois times, até que o São Paulo conseguiu fazer um gol. E o Atlético e o São Paulo no primeiro tempo deu 12 chutes ao gol e só 3 o Atlético conseguiu fazer, ou seja, o São Paulo conseguiu segurar um time que é forte e é um grande favorito para ganhar esse Campeonato Brasileiro. E você concorda que é um grande favorito para ganhar o campeonato? Concordo. E também eu acho que o São Paulo, se ele. Esses 30 minutos que ele jogou, eu acho que se ele. Que com os jogos, no primeiro jogo, ele jogou bem os primeiros, vamos dizer, 15 minutos. Aí depois os 20, depois os 30. Em jogos assim, aumentando o volume de jogo. Isso pode indicar que daqui em 3, 4, 5 jogos, o São Paulo consiga jogar bem os 90 minutos. E isso pode ser uma boa coisa para o time do São Paulo. Sim, Eu acho que isso o São mesmo. Paulo, na minha opinião, jogou melhor que o Atlético. Jogou melhor, mas eu acho que bobeou em muitas coisas, né? Eu vou falar aqui que os melhores em campo do São Paulo foram o foram que se entregaram no campo, mesmo com 3-0 continuaram jogando, que foi o Luciano, o Hernanes e o Diego Costa, que é um menino que, na minha opinião, é uma grande promessa, um menino que tem personalidade, um menino que, tipo, vai ser titular de São Paulo, mas eu acho que do São Paulo foi esses três os melhores em campo, que vestiram a camisa, sujaram a camisa e honraram a camisa. Então, na minha opinião, os melhores em campo foram o Hernanes, o Luciano e o Paulinho Boia. E o São Paulo, antes de levar o gol, né, e de fazer aquele que estava impedido, depois a gente falar disso, Suposto meteu impedimento. duas bolas na trave. Uma do Paulinho Boy e outra do Luciano. O São Paulo perdeu muita chance de gol, como quase todos os jogos do São Paulo, ele perde bastante gol. Mas eu acho que, assim, o São Paulo jogou bem, mas no segundo tempo dava para melhorar, né? Eu acabei de receber uma notícia agora de última hora, faz 30 minutos, mais ou menos 30 minutos, dizendo que a CBF, na verdade, a CBF disse que São Paulo não tem razão para reclamar da agressão do jogo no Diego Costa no último clássico no domingo de manhã da semana Sim, passada. sim, Da semana. mas é verdade, foi uma agressão aqui que, na minha opinião, devia expulsar o Jô porque o Jô perdeu a cabeça. Porque o menino, Diego Costa, marcou ele o tempo todo muito bem. Mas voltando ao jogo de hoje, o jogo de ontem, na verdade, o São Paulo e o Atlético Mineiro fizeram um jogo até que bom. Mas depois que o São Paulo fez o gol e anulou o gol, o São Paulo parece que Na cabeça. perdeu a cabeça, baixou muita bola, ficou bem desanimado. Aí veio os dois gols do Atlético. O São Paulo ainda conseguia empatar o jogo, estava com potencial de empatar no segundo tempo, mas tomou mais um, aí o Atlético conseguiu matar o jogo. Você acha que o São Paulo conseguiu fazer um jogo para não tomar mais gol? Porque eu, depois do terceiro gol, achava que o São Paulo ia tomar uma goleada, um pau, mas depois conseguiu segurar bem o jogo.
Então, Gui, é o seguinte, São Paulo, o Fernando Diniz, ele mexeu no time, ele mais ou menos colocou as mesmas peças que ele colocou no jogo contra o Corinthians, achando que ia dar certo. O Brenner entrou, ele não tocou na bola, o Toró, ele não entrou também. O Igor Gomes passeou em campo. Eu não gostei da alteração do Vitor Bueno pelo Gabriel Sara. Também acho que o Sara não é titular no São Paulo. Eu acho que no lugar dele devia entrar um Luan ou até mesmo o Daniel Alves quando ele se recuperar. E você vê que o São Paulo, depois dessa, mesmo perdendo hoje de 3-0, depois daquelas alterações que o Diniz fez, tirando algumas, tipo o Gabriel Sara, que na minha opinião não jogou bem nenhum dos jogos que ele estava, mas o resto, como o Diego Costa e até o Lampelé na zaga, e também o lateral direito Igor Gomes, que está jogando bem demais, deu outro potencial para o São Paulo. O São Paulo conseguiu fazer Quem? gol, o, o Igor Vinícius, na verdade. Desculpa, falei Igor Ah, Gomes. Mas o Igor Vinícius deu outro potencial para ataque. Antes era muito lento, principalmente lado direito do São Paulo. Botou ele, eu acho que deu uma velocidade a mais. Mas até que a gente fez vários gols no primeiro tempo, como contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro. Mas um deles foram anulados. Eu acho que é uma dessas mudanças que o Diniz fez deu carga para o time ser mais ofensivo. E até tá indo bem defensivamente. Mas eu acho que algumas alterações, como tirar o Igor Gomes e botar o Gabriel Sara no lugar, eu acho que ficou assim muito ruim. O Gabriel Sara nesses últimos jogos que foi titular não conseguiu fazer uma jogada. então, eu tô aqui com a planilha do elenco do São Paulo. Por mim, para substituir o Gabriel Sara, eu tenho várias opções. Tem o, o próprio Luan, o volante, tem o Vitor Bueno, tem um Gabriel o Gabriel Sara, não. Tem o Rodrigo Nestor, tem o próprio Shailon, que ele chuta bem de longe. Eu levaria ele por. Eu não sei se levou, eu colocaria ele no lugar do Gabriel Sara como titular. Sim, sim. O Gabriel Ele chuta. Sara não tá fazendo muitas jogadas típicas que ele fazia na base. Na base ele era um jogador que foi eleito um dos melhores da Copa São Paulo, mas agora deu uma decaída. Como muitos jogadores da base também de São Paulo. Sim. Também acho sobre o Igor Gomes que essa polêmica envolvendo ele e o empresário dele, que o empresário dele disse que o Fernando Diniz não serve, acho que isso afetou no moral assim, do jogador, na relação jogador e técnico também. E também no jeito que ele joga, né? Tem muita gente dizendo que parece que o Antony levou o futebol dele junto. Parece, né? Mas eu acho que o Anthony saindo do time faltou muito ponta direita. Com Sim. velocidade. O Anthony era aquele. Ele é o Igor Gomes, na verdade, é um cara que tem um passe muito bom. Mas para ter esse passe, ele precisa ter gente lá na frente que é veloz. Ou seja, o Anthony era rápido para dar aquelas infiltradas na zaga e tal. Aí veio o Luciano, que é um pouco rápido, tá indo bem no São Paulo, mas ainda não tem o mesmo potencial que nem o Anthony tinha. Porque o Luciano é mais finalizador, não é aquele cara que toca muita bola e que é muito decisivo como o Anthony. Então, sobre esse negócio da vaga do Antony, sobre os possíveis atacantes que podem atuar assim, no lugar do Antony, tem o Elinho, o Toró e o próprio Paulinho Boy. Eu acho que o Paulinho Boy ele preencheu esse buraco no time de São Paulo, mas não foi uma peça de reposição que melhorou, mas também não piorou. Acho que está um pouco abaixo. E também tem um menino novo que jogou a última Copa São Paulo, chamado Galeano, que é muito bom, na minha Sim, opinião. seria um bom ponta direita. E outra coisa que eu falando ainda do São Paulo, depois da gente mudar para Atlético, pro lado do Atlético, do São Paulo, essas coisas, eu acho que tem o Pablo nesse jogo
na minha opinião, desculpa, com todo respeito ao jogador, ele joga bem, tá indo bem no São Paulo, mas ele meio que deu uma atrapalhada no time. Teve a primeira jogada que o Tietchan chutou, sobrou, o Luciano meteu na trave, uma cabeçada que era para gol, tava praticamente com gol livre, ele cabeceou errado. Teve outra jogada que ele meteu a mão na bola, não deu, mas isso não tem nada a ver. Mas a última lá, que ele pegou a bola no canto, em vez de cruzar na área, tentou chutar pro gol. Eu acho que ele deu uma atrapalhada um pouco na construção de jogada do São Paulo e na finalização também. E você? Ah, eu também acho a mesma coisa. Aquele gol que o Pablo e o Luciano, os dois perderam num lance só, eu acho que o Luciano não poderia ter errado e nem o próprio Pablo O também. Luciano até que pegou certo na bola, só que foi um pouco mais pra cima. Mas naquela que o Pablo tinha que cabecear, desculpa aí, mas eu acho que tinha que fazer o gol mesmo. É. Tinha que dar aquela 9. Mas tinha que dar aquela de 9 mesmo, sabe? Mas agora vamos falar do Atlético Mineiro, do Sampaoli. Mesmo assim, o que você achou que o Atlético jogou? Aquele jogo lá, que é o do Atlético, que é a mesma filosofia que o Diniz tem, que é uma bem ofensiva, e isso mostrou. Essa ofensividade mostrou muito bem no jogo contra o São Paulo, que foi 3-0, né? 3 gols. O Atlético Mineiro, mesmo fazendo 2 gols no primeiro tempo, não parou de atacar no segundo. Então, o que você acha do jeito que o São Paulo vem jogando, né? Que ele vai subir, nunca deixa o mesmo time como titular, sempre tem alguns jogadores que são novos, sempre estão. Nunca tem um titular absoluto, né, no time. Mas o que você tá achando dessa filosofia dele e ele tá mudando muito o Atlético, né? Então, Gui, sobre o São Paulo, ninguém, eu ouvi esses dias dizendo que ninguém pode apostar em nenhum time que o São Paulo vai pôr em campo, porque ele sempre vai fazer o time mudar. Com ele não tem esse negócio de, exemplo, medalhão ou jogador titular absoluto. Com ele todo mundo joga. Sobre Ele, o. Pode falar, Gui. ele muda muito o esquema do jogo. Ele muda muito os jogadores. Ele bota jogadores mais rápidos quando quer para ter a velocidade, essas coisas. E por isso que é difícil marcar o time do Atlético, porque você nunca vai saber como que é o time titular. Ou seja, você tem que treinar um jogador para marcar aquele jogador, para marcar outro jogador, sabendo que pode ser outro que vai entrar. Correto. Sobre o Atlético, eu gostei ontem do jeito que o São Paulo envolveu o time do Atlético. São Paulo, ao se espalhar o time no campo de ataque, o Atlético ficou todo esburacado. Ele abriu um monte de buraco entre os jogadores. Então os jogadores do São Paulo aproveitaram essas aberturas e foram para cima e quase abriram 2-0. Se não fosse pelo VAR e pelo gol que eles erraram. Suposto gol que eles podiam ter Sim, feito. o Atlético, na minha opinião, tem que melhorar um pouquinho a zaga. Tomou bastante vacilos, aquele lá com o gol que foi anulado, com aquela jogada de de 3 chutes, os 3 chutes errados do São Paulo. Teve muito espaço para o São Paulo jogar no campo defensivo. Mas no ofensivo eu acho que estava tudo certo, até porque fez 3 gols num time que estava vindo bem no campeonato, que é o São Paulo. Então, sobre o time do São Paulo, ontem eu percebi que o São Paulo, ele não é uma diferença entre ele e o Diniz, é que eles têm não é filosofias, eles têm modos diferentes de chegar no ataque. O Fernando Diniz gosta de chegar ao ataque com bola, passes curtos. O São Paulo, ele gosta com passes longos, exemplo, um cruzamento assim. Eu Isso acho. pega o São Paulo desprevenido Uhum. também, mas a defesa é jovem, então ela consegue correr para pegar os atacantes que não são novos no Atlético. Então isso acaba ajudando. Né? E E o São Paulo não tá conseguindo sair. Você tá vendo já que o São Paulo ultimamente está com uma dificuldade de fazer essas jogadas com passe curto. Às vezes até eu vendo o jogo eu falo assim, para dar uma bola mais longa, porque até o goleiro, muitos jogadores,
Tipo, o Léo Pelé, ele é muito bom para sair jogando. Isso que fez o São Paulo começar a fazer gol. Mas tem muitos jogadores, até como o Diego Costa e o Volpe, que conseguem e são muito bons no lançamento. O gol contra o Sport, o São Paulo fez o lançamento com o goleiro. Eu acho que porque quando que a filosofia é sempre tocar a bola lá atrás para vir chegando na frente, o time sempre, o adversário sempre vai pressionar. Ou seja, a linha de defesa vai 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 mais para esburacado. frente, vai mais para frente. Ou seja, a chance de se dar um passe longo num contra-ataque, vamos dizer assim, e conseguir e ter um jogador de velocidade e matador lá na frente, você provavelmente vai conseguir fazer mais gols e mais jogadas do que ficar tocando a bola lá atrás e quase que deu errado em alguns jogos do São Paulo aí, né? Até contra o Bahia, que foi um exemplo desse dinizismo aí, que o cara perdeu a bola aí, deu um toque errado, tomou gol. Isso que eu acho preocupante pro São Paulo, né? Porque um toque errado pro goleiro ou pra qualquer outra pessoa é gol. Então, esse negócio lá do gol que acabou acontecendo com a roubada de bola do Tietê, é assim, o São Paulo, a parte do Tietê para o ataque do São Paulo, eles já estavam indo se posicionar no ataque. Então, na hora que roubaram a bola, não tinha ninguém, só tinha os quatro caras da zaga para tentarem impedir o contra-ataque. Então, acho que isso prejudica. E sobre a saída de bola, eu acho muito assim boa essa saída de bola, envolvendo o adversário. Também acho muito arriscada de perder uma bola dentro da grande área. E sobre o Sampaoli, deu para ouvir ele no campo falando para jogar no 4-4-2 quando estava defendendo, para as duas linhas de quatro se juntarem e formarem uma linha de 8 para não deixar buraco para o time de São Paulo não avançar. Mas acabou não acontecendo. E o Atlético também errou muitas bolas na própria saída de bola e no próprio campo. Isso também não ajudou. Na verdade, ajudou o São Paulo. Eu também eu concordo, assim. Eu acho que os dois times têm coisa para melhorar. E tem muito essa filosofia do Diniz aí, que é tocar a bola lá atrás e tal. O São Paulo ele tá fazendo gol porque tem esse passe longo, tem a qualidade de passe longo. Mas eu acho que tem que melhorar. Mas vamos falar agora do assunto mais polêmico do jogo, que foi o gol anulado do Luciano. Na minha opinião, não sei a do pessoal que está assistindo aí, na minha opinião, eu acho que se saísse esse gol do Luciano, se fosse válido, se o juiz desse o gol, eu acho que ia mudar muito o placar do jogo. Porque já que o Atlético Mineiro ia jogar mais pressionando e abrir muito mais a defesa. Ou seja, o São Paulo teria mais uma oportunidade de matar o jogo. Mas já que não teve, eu acho que mudou muito a emoção dos jogadores, né? Os jogadores ficaram meio abalados, porque eu acho que até o Luciano sabia que não estava impedido. Então, sobre esse negócio do gol, eu acho que o time do Atlético, antes do gol, ele estava dormindo, estava muito mal. Eu acho que quando tomou o gol, eles acordaram. E já que foi mal anulado, o time do Atlético acordou e partiu para cima do São Paulo sem errar a bola. E o São Paulo também estava em busca do gol. Então o São Paulo também ficava aberto. São Paulo, se o gol tivesse sido validado e seria o correto, São Paulo ia ficar fechado lá atrás e ia jogar no contra-ataque, que em teoria o São Paulo poderia fazer uns 2-3-0 no próprio Atlético. Sim, mas agora vamos falar do gol mesmo, que foi a maior polêmica do jogo. Pra você, estava impedido ou não? Bem, eu tô com a imagem aqui. Compartilha aí pra Não vou gente. dizer- Hã? Compartilha, pode compartilhar aí para o pessoal ver. Então,
Eu tô aqui com a imagem e parece que não estava impedido. Sim, ó. Espera Não carregar dá. aqui. Ah, tá carregando aí? Tá carregando. Ainda não apareceu. Olha na apresentação. Aí, agora vai. Agora pode mostrar lá. Então, eu não entendi a parte aqui do cotovelo que eles não consideraram também, mas aqui não parecia estar impedido. Não, não parecia. Mas eu acho que o cotovelo, o braço, né? Eu acho que ele é nulo. Ele não muda muito a jogada. Mas pelo ombro, se eles estão contando pelo ombro, na O minha opinião, atacante também quer ter tá na a mesma parte do linha. ombro. Tá na É, mesma linha. Então, na minha opinião, aqui, ó. Isso não é a primeira vez que está acontecendo. Não é a primeira vez que está acontecendo isso. Por favor, volta na imagem lá pro pessoal ficar vendo. Aí. Na minha opinião, eu acho que não estava impedido e também que não é a primeira vez que está acontecendo isso aqui no Brasileirão. Porque eles quiseram botar aqui um lugar, uma coisa que estava dando certo na Europa, mas que não tá dando certo aqui no Brasil. 2019 eram algumas coisas certas, sim. Eram algumas gols anulados certos, até do São Paulo, até do Atlético. Sim, mas hoje você vê alguns jogos aí, principalmente do Santos e o do São Paulo, que o Santos, aqueles impedimentos que eu não vi, e nem isso também. Desculpa, mas eu acho que a arbitragem não. Isso já não é uma falha mesmo da arbitragem. Eu acho que isso aí já é outra coisa, né? Porque no campo tudo bem você falhar, mas na câmera, que você tem 300 câmeras só para uma jogada, eu acho que é bem difícil falhar nesse lance aqui, que um bandeirinha não deu impedimento. então, Gui, esse negócio do fato do Bandeira não ter dado impedimento também não deu porque ele sabia que o VAR ia checar, mas se ele fosse ver a imagem de novo, ele não teria dado esse impedimento. Mas sobre esse negócio do VAR, eu acho que o pessoal que cuida do VAR lá na cabine, eles não estão preparados para esse tipo de equipamento. Outra coisa, não entendo como se a CBF, que cuida da arbitragem, disser que estava impedido, eu não sei porque, caso eles falem isso, não vou entender o porquê, porque não tem como contradizer a imagem que está dizendo que eles estão na mesma linha. Sim, Então, eu cheguei à conclusão que a única coisa que estava impedido no Luciano era uma gota do suor que caiu dele. Para mim, essa a única coisa que estava impedida. verdade, né? Mas o que eu falei, não é a primeira vez que está acontecendo isso aqui no Brasil. Por quê? A arbitragem aqui é fraca, mas é arbitragem de campo, gente. Para você ser trabalhar no VAR, não é que você tem que saber saber as regras do futebol. Aí não tá impedido, na minha opinião. É, eu acho que a arbitragem também não ficou 5 minutos vendo para dar um impedimento desse. Ficou acho que 1 minuto no máximo, né? É mais ou menos isso, 1 a 3 minutos. 1 a 3 minutos. E fica 5 no impedimento, que é claro. E numa jogada que é clara, eles com 5 minutos. E 1 minuto. É, e 1 minuto numa jogada que é difícil. Você tem que ver. Não, se você botasse um ângulo mais pro lado, assim. Você vê por vários ângulos para ver se estava impedido. Por cima, por baixo, sei lá. Mas eu acho. Eu não vou falar que foi roubado o jogo, como que aconteceu com o Santos, essas coisas assim, porque é uma palavra muito forte, né? Mas não é a primeira vez que a arbitragem de vídeo tá falhando nisso aí. Então, Gui, eu vou dizer que foi roubado, porque se tivesse dado esse gol, o jogo teria sido totalmente outro e não e não seria o que foi do Atlético acordar com esse gol mal anulado, ter acordado e partido para cima do São Paulo. Se o gol tivesse sido validado, eu acho que poderia que o São Paulo ganhasse o jogo. Na minha opinião, acho que o São Paulo ganharia o jogo se esse gol tivesse sido validado. Sim, obrigado, Ricardo. Esse foi o primeiro Donos da Bola aqui. A gente vai falar de vários jogos aqui, tomara que vocês gostem disso aqui.
que a gente vai fazendo aqui. Talvez a gente faça mais coisas, não só debates. A gente pode narrar jogos aqui, mostrando para vocês. Vocês falem aí se vocês querem. Vão vendo, vão curtindo aí. Falem pra gente que tem que melhorar ou não. Mas obrigado, Ricardo. Esse foi o primeiro Donos da Bola. Mas Donos da Bola não, Mesa Redonda. E obrigado por assistir. E até o próximo Mesa Redonda.